Às vezes, quando a gente está num problema de casamento, a nossa maior vontade é pegar o que a gente tem e desaparecer. Estalar os dedos e, puf, desaparecer numa fumaça, numa nuvem. Porque a pessoa ao nosso lado, que a gente tanto ama, acaba sendo aquela que mais nos irrita, que mais tira de nós o pior comportamento que temos. Aí, quando você não foge, o que você faz? Você explode. Né? Porque você não sabe como lidar com tanta irritação. Então, você quer fugir, você quer desaparecer. E quando isso não dá para acontecer, você então fala o que você não deveria, você trata aquela pessoa que você ama tanto de uma forma ruim. Porque você não consegue se controlar naquela hora. E por isso muitos casais, Renato, que se amam, não tem conseguido fazer o relacionamento funcionar. E estão separados agora, ou estão morando dentro da própria casa e brigados, dormindo em camas separadas, fazendo guerrinhas por celular, não é? Não se conversam mais, então ficam mandando mensagens afiadas pelo celular. Tudo isso porque a convivência se tornou muito difícil. Se você está vivendo uma situação dessas, você já não sabe mais o que fazer para salvar, para resgatar o seu relacionamento. Você ama essa pessoa que está ao seu lado, mas você não consegue viver junto com ela. E você não quer mais essa situação, você não quer continuar assim, nós vamos ajudá-lo. Fique assistindo o programa e se você quiser a qualquer momento ligar para a nossa equipe aqui do Dicas de Amor, você pode ligar através do 011 3573 3535 e conversar com alguém. Se você está pensando em fazer uma besteira, quem sabe as suas malas estão aí arrumadas, você já fez planos para que depois das festas de fim de ano você vá embora e separe em janeiro. Aplique para o divórcio em janeiro. Pare tudo e assista a programação de hoje. Nós vamos conversar aqui com o casal, o Otávio e a Renata, que estavam numa situação não muito diferente dessas que nós estamos descrevendo aqui para você. Bem-vindos, Otávio e Renata, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bem hoje, mas vocês chegaram em um momento da relação em que vocês pensavam que não ia mais dar certo o casamento de quantos anos? 8 anos. 8 anos. Por que, Renata? O que aconteceu? Quando a gente namorou, né, no início noivamos, então era tudo muito bonito, tudo muito legal. Ele era uma pessoa super gentil, abria a porta, puxava a cadeira, era sempre presente. Então, até então, era o príncipe encantado. Eu falei, nossa, realmente eu vou ser muito feliz. Só que daí, depois que nós casamos, voltamos da lua de mel, aí os problemas começaram. Foi aí que eu vim com a minha vida, ele veio com a dele, e a gente não conseguia se acertar de jeito nenhum. Era briga, era discussão, eram coisas que não tem explicação. Eu era uma pessoa totalmente descontrolada, não sabia falar, não tinha paciência. Então, foi muito difícil o começo do nosso casamento. Quer dizer, o famoso príncipe virou sapo, Otávio, é isso? A capa caiu. A capa caiu? Mas por quê? Você estava fingindo durante o namoro? O que era? Aquela coisa, né, de querer conquistar, né? Então, acho que a gente acaba ficando enrustido nisso aí tudo. E aí aquela coisa de que era todo um príncipe encantado, toda aquela situação, aí eu me transformei numa pessoa extremamente irritada e descontrolada, né? Irritada, assim, por quê? Você era já uma pessoa irritada, mas estava camuflado durante o namoro, ou você começou a ser essa pessoa irritada por causa dos probleminhas dentro de casa? Por causa dos probleminhas dentro de casa, né? Eram diversos os problemas, né? Pós a lua de mel, e daí tudo isso acabou acarretando nesse descontrole total que a gente... É que isso acontece, né, Renata? Às vezes a pessoa realmente ela não mudou, né? É que ela está numa situação diferente e aquela situação tira dela um lado que ela não sabia que existia. Porque muitas pessoas que se casam, elas ficam surpresas com a mudança do cônjuge, né? Mas você não era assim. Quando a gente namorava era tão diferente e tal. E é muito comum isso. É porque a pessoa com quem você se casa, através da convivência e através de mostrar quem ela realmente é depois do casamento, ela acaba tirando de você o pior.
O pior lado, um lado que nem você sabia que estava lá, dentro de você. Foi o que a Cristiane fez comigo. Eu nem sabia que eu tinha certos lados na minha personalidade, só descobri depois que eu casei com a Cristiane. A mesma coisa eu com ela. Então o casamento faz isso realmente. Por quê? Não é que o casamento é uma coisa ruim, isso não é necessariamente ruim. Isso, na verdade, é um espelho. Nós falamos sobre isso no livro Casamento Blindado, que o casamento é um espelho, ele te mostra, talvez pela primeira vez na vida, quem você realmente é. Porque ali, quando você tem que dividir a vida com uma pessoa, você é você mesmo. Então, aquela pessoa vai te dar um reflexo do seu comportamento. E se o seu comportamento é ruim, então o reflexo será ruim também. E aí começam os problemas. Então, por exemplo, você era uma pessoa romântica, um rapaz romântico, um príncipe encantado durante o namoro. Ficou extremamente irritado depois do casamento. Por quê? O que ela fazia que te irritava? As cobranças, né? Eram cobranças descontroladas. Ela... Nossa... Lembra aí, dá uma lembrada. Como é que era? As cobranças, por situações financeiras, até depois um certo tempo do casamento que ela começou a fazer. Você chegava em casa, ou você estava em casa, ela cobrava o quê? Não tem dinheiro, ou tem conta a pagar, o que é isso? Não tem dinheiro, tem conta para pagar, e ela precisava de uma ajuda, porque ela chegava, tinha que organizar a casa, tinha que fazer a janta, né? Um exemplo, né? Fazer a janta, lavar roupa, e eu estava lá no videogame. Eu estava lá, então sortia esses atritos também, mas... entre outros também que acontecia, né? Pegava no pé, quem que tá te ligando? Quem que é essa pessoa que te liga? Quem que é essa mulher que te liga? Então eram essas situações que acabavam acontecendo, né? Era a forma que ela falava? Era a forma também, a forma agressiva de como ela cobrava, né? Pra mim era uma afronta, né? Pra mim sempre foi uma afronta. Então, ela tá me cobrando, quem que ela pensa que é pra ela tá me cobrando dessa forma? Nem meu pai, nem minha mãe nunca me cobraram dessa forma, agora ela vai vir... desse tamanhozinho me cobrando. E aí você reagia à altura. Reagia à altura. Então, como no casamento dos meus pais, e eu via esse autoritarismo do meu pai, né? Essa possessividade dele em cima da minha mãe. Então eu queria trazer também, não, quem manda aqui sou eu, você fica aí de lado, quem vai mandar aqui sou eu. Aí se tornou uma batalha de egos, foi isso, Renato? Quem vai mandar em quem vai ditar as regras aqui? Porque eu sempre vim com aquela coisa, não deixa ninguém mandar em você. Imagina, você já trabalha, você é independente, você tem a sua vida, o seu salário, então eu tinha aquilo dentro de mim. Então, meu pai não mandava em mim, eu sempre respeitei, eu não dei trabalho para meu pai, então meu pai não mandava em mim. E eu falei, um marido vai mandar em mim? Eu falei, não. E aí eu queria mandar. Quer dizer, os dois entraram no casamento pensando assim, eu que mando, né? Isso. E o casamento é uma parceria. Sim. Né? Não existe essa coisa de quem manda em quem, mas os dois vieram com essa já predisposição de dar problema. E aí ninguém vai mandar em ninguém e não vai ter direção nesse casamento, né? Vai ficar só uma batalha de egos e um disputando com o outro. É o que eu creio que aconteceu com vocês durante aí quase 8 anos de casado. Eu queria mergulhar um pouquinho mais nas bagagens de vocês, porque as bagagens dos relacionamentos anteriores, da criação, vocês tocaram um pouco aí agora, você via o seu pai mandar em casa, mão de ferro, você também, o seu pai não mandava em você, então como é que o seu marido ia mandar? Então já era um pouquinho das bagagens. O que mais do passado de vocês hoje entendem que afetava a relação? O casamento do meu pai e da minha mãe nunca tinha briga, eles sempre se deram muito bem, sempre companheiros. Então eu via aquilo e eu queria aquilo para mim. Falei, eu quero um marido desse, que seja companheiro. E meu pai sempre muito bonzinho, a minha mãe falava, e meu pai ficava quieto, ele não gosta de brigar, de discutir. Então a minha mãe tinha ali o controle da situação. E então eu fui aprendendo isso, que eu ficava muito com a minha mãe, meu pai trabalhava à tarde, chegava às 11h30 da noite, então eu não tive muito contato. Então era mais minha mãe, então eu via aquilo. Minha mãe então fazia você queria compra. replicar o que a sua mãe fazia em casa? Eu queria fazer, né, igual. E aí eu tentei fazer, opa, aí o negócio não deu certo. Aí o negócio pegava fogo. Porque você não era o pai dela, né? Não era o pai dela. É incrível que isso é tão claro, mas ao mesmo tempo tão confuso para as pessoas que se casam. Aquela pessoa com quem você casou não é o seu pai, não é a sua mãe. Né? Então, não sei, da sua parte, como que você
projetava como você também fazia, como seu pai fazia com a sua mãe, mas ela não era sua mãe. Então, aí essa questão da... O que eu via no casamento dos meus pais? Era minha mãe cobrando meu pai. E aí gerava esse atrito do meu pai com a minha mãe, onde gerava as confusões. Então era descontrolado da parte da minha mãe cobrar o meu pai. E meu pai ficava irritado. Então daí chega uma pessoa, né, com qual eu casei, vem e faz as mesmas coisas que eles faziam, que meus pais faziam. E tem a mesma cobrança da parte dela, aí eu explodia. Só que diferente da situação do meu pai, né? Eles brigavam, ficavam sem se falar. Mas a gente tinha esse lado também de ficar sem se falar por alguns minutos, até a poeira baixar, e a gente sempre levou. Então, a gente brigou, a gente tem que voltar a se falar. A gente nunca deixou de se falar, porque eu não queria acarretar o que acontecia com os meus pais, de ficar sem se falar 2, 3, um mês. Eu queria resolver a situação para não ter essa marca, né? Só que não adiantava, ela pegava no pé. Qual a pior briga, assim, que vocês tiveram? Eram quase todo dia, tinha discussão. Briga era... escolher qual? Brigava feio mesmo, de vez em quando. Assim, não sei se uma vez por mês, não sei, mas a gente brigava. Mas discussão era praticamente todo dia. Nós íamos viajar, na viagem a gente discutia. Então, não tinha muito momento, assim, de... teve um fundo de poço, teve... Não. Aquilo foi desgastando cada dia mais. Acho que mais ou menos um mês depois que nós casamos, a gente estava pronto para sair num sábado à noite. Ele falou alguma coisa que eu me esquentei, falei, tô indo embora. Peguei minha bolsa e fui andando. A gente morava num apartamento, uma rua, não tinha muito movimento, e já estava bem escuro. Eu falei, nossa, que loucura, mas eu vou. E fui. Aí passou um tempinho, ele foi atrás de mim. A gente se acertou, eu não vou fazer mais. Era sempre assim, eu não vou fazer mais, mas outro dia eu fazia tudo de novo. Quem sempre cedia, Renata? Ele. Eu tinha o orgulho que eu não estou errada. Eu não enxergava que eu era o problema. Então, não, eu não... Imagina, eu estou certa. Ele é isso, ele é aquilo, ele é ruim, ele não me ouve. Então, eu sempre jogava para ele. Tinha um certo dia, a gente estava conversando durante a noite, já na cama, deitado para dormir. Aí ela começou a me cobrar, começou a falar que eu tinha que fazer e tal. Eu comecei a ficar irritado. E eu estava me controlando para não explodir. Então, uma hora que eu explodi, do jeito que eu peguei, assim, dei uns tapas assim na cabeceira da cama. Você vai parar ou não vai parar? Chega, pô, de tanta... Vamos viver em paz. A gente tudo resolveu. Que você queria, né? Tudo que eu queria. Você só queria viver em paz. Aquele dia eu dormi e não quente. conseguia. Aquele dia a gente dormiu brigado. Foi o único dia que a gente dormiu brigado. Eu falei, caramba, né? Eu já estou conversando. Não posso nem conversar. É interessante isso, porque muitas mulheres pensam que elas só estão conversando, ajudando, né, fazendo o papel dela. Poxa, eu tenho que falar, eu sou esposa, eu tenho que falar. Você tem que fazer melhor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É a minha obrigação. Diz né? uma coisa, Octávio, chegou algum momento em que a voz da Renata era irritante para você? Ah, sim. Tinha. Olha, por favor, não quero ouvir tua voz. Porque muitas mulheres não entendem isso, que elas acabam se tornando chatas. Elas não são chatas, mas elas acabam se fazendo chatas porque querem resolver o problema, querem acertar uma situação que está, às vezes, ali pendente, o marido, às vezes, também não tem atitude de resolver. Para ele não tem problema, para ela tem, né? Mas ela fica na orelha e ele não aguenta. Então ela se torna uma pessoa irritante. E é aí que acaba essas explosões, como você teve aquele dia. A gente tem que falar que existe uma razão por isso, né? A mulher, ela quer melhorar a relação, ela quer ajudar, ela vê lá na frente. Então, quando ela vê um homem lá jogando videogame, enquanto tem lá contas para pagar, ela pensa, poxa, o que é isso, né? Ele não tem responsabilidade, né? Então ela se sente, ela se sente assim obrigada a falar alguma coisa, porque ela já tem essa natureza de mãe. Mas nem ela nem ele. Tá errado, não estou falando que tá certa. Não. Mas faltam habilidades de resolver o problema. Vocês se amavam. Com certeza não queriam. Tanto é que aguentaram quase 8 anos de briga quase todos os dias. Vocês se amavam, mas não conseguiam resolver os problemas. Vocês não tinham habilidade
para resolver o problema. Você sabia o que você não queria, que era a repetição do casamento dos seus pais, mas você estava repetindo o casamento dos seus pais, né? Sim. E você tentando repetir o casamento dos seus pais e não conseguia, porque era outra pessoa. E você faltava habilidade para lidar com uma pessoa diferente do seu pai. Então, você vai entender como que eles conseguiram se acertar. Eles tinham também resistência quando tomaram conhecimento das palestras que nós fazemos para casais e solteiros, a terapia do amor. Eles achavam que não precisavam. Com tudo isso aí que estava acontecendo, eles achavam que não precisavam de vir às palestras. Mas você vai saber daqui a pouquinho o que aconteceu quando eles vieram e como o casamento deles mudou. Vamos acompanhar a matéria. A vida amorosa é tão importante quanto qualquer outra área da vida. É através dela que nós nos reconciliamos com nós mesmos. Uma história de amor que deve começar de dentro para fora. Era um relacionamento onde nós brigávamos muito e qualquer coisa era motivo de briga. E aí depois da palestra nós começamos a entender mais o outro, compartilhar as ideias e começar a conversar mais, ter o diálogo, né, que acabou solucionando muitas coisas que pareciam ser simples, né, mas com o diálogo deu tudo certo. No casamento, sem sacrifício, não há diálogo, não há compreensão, nem sexo há, nem afeto, nem toque, porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de comunicação em todos os sentidos. Não há comunicação, não há troca. Por quê? Porque não houve entrega lá atrás. Essa área é a área que as pessoas mais sofrem, né? Que mexe dentro da gente, né? Mexe com a alma. Então, é muito importante a gente estar buscando por ela e aprendendo sobre ela. Porque às vezes a gente erra nas outras áreas por conta da vida sentimental. Na verdade, eu não sabia um rumo a ser tomado nas decisões, né? E aqui eu encontrei a paz que eu estava precisando, entendeu? Encontrei a paz, principalmente a paz. Palavras confortadoras e que me ajudaram bastante. E hoje eu já estou me tornando outra pessoa. E são muitas lições capazes de mudar os problemas de qualquer relacionamento. Por isso, a cada quinta-feira, milhares de pessoas têm vindo às palestras. A gente aprende bastante coisa com a Cris e o Renato e é uma lição de vida. Cada quinta-feira vou renovando minhas energias e procurando em busca da pessoa certa. Eu não tinha esse menor discernimento, achava que a vida era vamos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, que vai dar certo, uma hora vai ter que dar certo. E não, você tem que lutar, você tem que buscar por aquilo, não adianta você tentar acertar dentro de um relacionamento. Eu acredito que você tenha que saber, antes de você começar um relacionamento, como você deve agir. Não é como eu quero, né, da maneira que eu quero, mas e sim de como você coloca os ensinamentos que você aprendeu aqui na palestra em prática. E assim, isso vai trazer efeitos na sua vida, no seu relacionamento. Por mais que eu seja introvertida, que seja parte da minha personalidade, no relacionamento a gente tem que ceder, né? Então eu tenho que fazer um pouquinho mais de esforço, por mais que eu seja assim, porque ele é mais extrovertido. Então eu tento acompanhar ele e um completa o outro. Cada quinta-feira é um conhecimento adquirido diferente, cada quinta-feira é uma nova escola, uma nova aprendizagem, novas coisas sendo colocadas em prática e isso vem somando ao nosso crescimento. Às vezes as pessoas elas se perdem, elas deixam de ser a pessoa que elas eram por causa do relacionamento. Quer dizer, aí vem um outro problema. Quer dizer, o casamento não é para você deixar de ser quem você é. Você vai melhorar, mas não é para você deixar de ser essa pessoa que você é. Não é para você se tornar uma outra pessoa que você nem reconhece mais. Isso é se perder dentro do relacionamento. E o único segredo é colocar em prática cada orientação. É vivenciar tudo o que se aprende para conquistar a cada dia o relacionamento tão desejado. Nas palestras eu aprendo a me valorizar, a me amar, acima de tudo, a cuidar de mim. Aprendo que não é qualquer forma que eu tenho que agir, não é de qualquer maneira, e sim daquela maneira certa, poder ter as palavras
corretas para usar no momento certo. Às vezes a gente acaba agindo de maneira errada, no momento errado, e as coisas acabam não saindo de uma maneira harmônica. A gente sai daqui com uma direção, né? Uma direção do que fazer na nossa vida sentimental, não somente na nossa vida sentimental, como na nossa família, né? Como agir com nossos familiares, pai, mãe, né? Nosso namorado, quem é casado. Você estando bem com você mesmo, o modo de você se vestir, você se sentir bem com você mesmo, influencia no seu serviço, no seu trabalho, no seu dia a dia. A palestra tem nos ajudado muito, né? A gente tinha muitas dificuldades, né? E que foram vencidas através de colocar em prática tudo que o Renato Cristiane Cardoso tem ensinado para a gente, né? Ensinado muito sobre o que é exclusividade, né? O que é se doar para outra pessoa, saber se colocar, saber como lidar no relacionamento e saber também como se portar e saber lidar com as diferentes intempéries que acontecem no relacionamento. E tem nos ajudado muito. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Otávio e Renato, as pessoas ouvem falar, assistem na TV sobre essas palestras e pensam assim, o que vai me ensinar, né? Não vai resolver o meu problema, ou então às vezes acha que nem tem problema. E vocês estavam há quase 8 anos se pegando, brigando, né? Pensando em separar, às vezes, passava pela cabeça de vocês separação? Sim, quando brigávamos eu sempre falava, eu vou embora, vamos se separar, é a melhor solução, não tem mais jeito. Mas quando alguém falou para vocês da terapia do amor, vocês imediatamente resistiram à ideia. Por quê? A gente achava que estava bem, não precisávamos. Com tudo aquilo que vocês acabaram de contar. Tudo aquilo. Estava bem. Porque eu via assim, não está bem, é uma traição, ele ir embora de casa, mas tá tudo bem, a gente tem algumas brigas, todo mundo tem. Então, dentro da minha cabeça era normal. Eu tenho o meu jeito, ele tem o dele, eu não vou mudar porque eu nasci assim, eu vou viver assim, ele vai ter que aceitar. E você, Otávio, pensava o que a respeito do seu casamento? Estava bem? Não, eu nunca achei que estava bem, né? Nunca... tinha que corrigir essa questão, né? Mas o orgulho era tão grande, né, que... isso aí a gente vai... Eu vou tentando conversar com ela, mas um dia ela vai abrir a cabeça dela e vai ouvir o que eu tô falando. Eu imagino que a Renata não sabia que você achava que não estava bem o casamento. Você sabia, Renata? Não. Aí eu já tinha essa noção de que estava tudo... Tinha que tomar uma decisão, né? Mas você não sabia como? Não sabia como. Então, quando finalmente vocês se convenceram, vamos lá para a palestra. O que aconteceu com vocês? Não sei qual era a expectativa, talvez vocês não tinham muita expectativa, ou que nem precisavam, ou não tinham expectativa, ou tinham alguma. E o que aconteceu quando vocês começaram a assistir as palestras? A gente achou que ia ser do começo a gente achou que ia ser uma perca de tempo. Mas conforme a gente foi ouvindo as palestras, foi vendo o que se dizia nas palestras, aquilo foi alimentando a gente e vendo os nossos pontos onde a gente estava errando no casamento, né? Ela percebeu isso, eu acabei percebendo também o que eu tinha que melhorar, o que ela tinha que melhorar, e a gente foi gradativamente melhorando, vendo as coisas de outra forma, né? E ela viu o lado dela errado, eu vi o meu lado errado, e a gente desceu do salto, tirou esse orgulho, né? E desceu do salto e começou a colocar em prática. Quanto tempo, mais ou menos, assim, demorou para vocês começarem a ver uma mudança? A minha mudança foi bem no início, assim. Eu lembro que a gente já começou a pôr em prática, acredito que uns 2 meses, a gente já começou a se acalmar. Isso já começou. Até ainda tinha alguma discussão,
Mas já não era, os ânimos não eram mais como Aquela início. Renata nervosa, que tudo tinha que ser do jeito dela, mudou assim? Sim, eu comecei a mudar porque eu não queria mais aquela vida. Eu estava vivendo de aparência, na frente das pessoas, da nossa família, do convívio. Eu era uma santa e quando chegava em casa eu me transformava. E hoje eu não queria mais isso, porque eu comecei a aprender. Você tem que mudar. Se você não mudar... Quer dizer, antes você achava que era normal isso. Exatamente. Que você nasceu assim, que você ia morrer assim. É. Você veio para as palestras e você reconheceu que não era normal isso e que você podia mudar isso. Exatamente. E eu queria mudar, eu comecei a ver com outros olhos, eu falei, eu quero mudar e eu posso mudar. E aí, vendo testemunhos, eu falei, bom, então se aquela pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir ter um casamento de paz, tranquilo? E aí eu comecei a realmente deixar o orgulho de lado, ter aquela humildade, errei, reconheço, olha, me desculpa, eu errei. Às vezes até podia falar um pouco mais áspero, me desculpa. Então eu comecei a tirar o orgulho, comecei a mudar. E eu aprendi uma coisa que eu tinha que mudar. Não adiantava eu querer que ele mudasse, porque eu queria que ele mudasse no começo. Mas não ia adiantar. Então, de tanto eu ouvir, você tem que mudar, aí eu comecei a mudar. E as coisas mudaram, tudo começou a mudar. A verdade é que vocês dois são pessoas formadas, né? Você, Otávio, é arquiteto. Isso. E você, farmacêutica. Vocês são pessoas formadas profissionalmente, mas no relacionamento nunca tinham aprendido a se relacionar. Nunca tinham aprendido a amar e receber amor. Por isso a gente fala da escola do amor, que o amor tem que ir para a escola. Amor todo mundo sente, mas nem todo mundo sabe amar e nem dar amor. Então, quando vocês vieram para as palestras, vocês começaram a aprender como funciona um relacionamento amoroso. E por isso que foi tão rápido assim. Vocês absorveram os conhecimentos, como foram para a escola e absorveram conhecimentos e se tornaram profissionais. Vocês adquiriram conhecimentos sobre um relacionamento inteligente e não deixaram de praticar. Então, o resultado foi rápido. Não é? Foi isso que aconteceu de fato. Houve momentos nas palestras que vocês foram confrontados assim com pensamentos, com ideias. Poxa, eu nunca pensei nisso. Ou então, poxa, eu estou errando nisso. Houve momentos assim? Ah, sim. A gente não é perfeito, né? E essas situações que aconteciam nas palestras só fazia a gente refletir a importância, né? De cada dia mais estar participando, até pelas coisas novas que a gente muitas vezes não ouviu, né? E colocar isso em prática, né? No seu caso, o que você viu, por exemplo, onde você foi confrontado a mudar? A ira, né? A raiva, essa questão de não ter o controle, não ter o autocontrole de mim mesmo, né? Por ser explosivo, né? Qualquer coisa que ela falava, eu me explodia, não tinha esse controle. Eu tinha que falar ela como minha esposa, não como um bicho, né? Então, isso tudo é que faz a gente, no meu caso, fez eu mudar, né? Você mudou e aprendeu a dominar a sua raiva. Aprendi a dominar a minha raiva. E hoje, quem manda em quem? Hoje, graças a Deus, a gente tem harmonia, a gente não tem mais. Eu mando aqui, você manda ali. Hoje não. Hoje a gente consegue conversar. Hoje a gente vive muito bem na nossa casa, a gente tem diálogo, tem respeito, porque não tinha. Então, hoje a gente vive bem. Quer dizer, hoje vocês têm um casamento que não precisa um mandar no outro. De jeito nenhum. Não tem essa necessidade, não. Então, veja só, você que está em casa, a situação de transformação do casamento do Otávio e da Renata. 8 anos de brigas, 8 anos de murro em ponta de faca e não conseguiu mudar aquilo. Você que está aí também fazendo a mesma coisa, ferindo o seu cônjuge e se ferindo. Você está ferindo o seu cônjuge e se ferindo, machucando e sendo machucado. E você não quer mais essa situação. O que você vai fazer? Nesta quinta-feira, você vai participar da terapia do amor. Você vai vencer essa resistência que está aí dentro de você, que você sabe que precisa, mas alguma coisa fala para você, não, hoje não, essa semana não, um dia eu vou. Chega, não deixe terminar este ano antes de você fazer alguma coisa sobre essa situação. Eu espero por você, Cristiane e eu vamos esperar por você nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, ou também às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Chega de viver como cão e gato, chega
de casamento fracassado. Mais um casamento, mais um relacionamento fracassado. Chega, vamos colocar um ponto final nesta quinta-feira. Eu aguardo você aqui no Templo Salomão. Lembrando que a palestra é gratuita. Vocês pagaram quanto para assistir às palestras? Nada. Está aí. O convite está feito e nós esperamos por você nesta quinta-feira. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Renata, pela participação de vocês. Se você quer falar com a gente, pode ligar agora para o 011 3573 3535, se você quer ajuda para o seu relacionamento. Ou se você é uma pessoa que não consegue formar um relacionamento. Você está aí depois de um divórcio, depois de um longo relacionamento onde você se entregou para outra pessoa, você viveu com ela, deu a sua vida para ela e ela hoje não quer mais nada com você e você está aí desacreditado no amor. Ligue agora para o 011 3573 3535. Nós vamos ajudá-lo a mudar essa situação. Você pode também acessar o nosso site terapiadoamor.tv para mais detalhes sobre as nossas palestras. Quem é que não quer um relacionamento onde exista harmonia, respeito, cumplicidade e que o amor seja o único ingrediente para manter a relação? Parece até impossível viver um amor assim. Mas nas palestras da Terapia do Amor, muitas pessoas descobriram que é possível ser feliz. Eu era muito na base das emoções, das aventuras. E acabou que todas essas emoções, essas aventuras destruíram o meu relacionamento antigo. Vindo às palestras eu aprendi a consertar cada um desses detalhes até ficar pronto para um relacionamento e conheci a Thaís. Ela absorve todos os ensinamentos da palestra e ela tem sido uma auxiliadora e tanto para mim. Ela me incentiva eu a ser melhor a cada dia, a ser melhor para ela e isso acaba sendo um ciclo muito bom para a gente. Eu acho que a mais importante de todas é a conversa, é saber conversar e ter calma para conversar do jeito certo, com as palavras certas. Eu sou casada, já tenho 9 anos e a gente acha que o relacionamento já está completo. Você acha que está tudo certo e vindo para a terapia, você vê que ainda falta pontos que se você melhorar, o seu relacionamento vai ser ainda mais duradouro. Acabei pegando uma traição do meu marido. E nessa que eu peguei, eu infelizmente coloquei ele para fora, não tive sabedoria nenhuma de saber resolver aquela situação da qual eu também acabei tendo uma contribuição. Enfim, conhecendo a terapia do amor, eu comecei vindo nas palestras, fui aprendendo, fui praticando, que é muito importante, porque até então eu não sabia praticar. E nessa que eu pratiquei, já tem 1 ano e alguns meses que meu marido voltou. Primeiro houve uma mudança em mim. A Elisa ignorante, a Elisa que não tinha jeito de falar, jeito de ouvir, porque eu não ouvia, eu só queria falar. Então isso daí também mudou. Hoje o meu relacionamento está muito melhor, porque eu estou tendo o aprendizado aqui na Terapia do Amor. Ouvir histórias como a da Thaís, do Bruno, da Andréia e até da Dona Elisa faz com que muitas pessoas queiram descobrir quais são estas lições que mudam a vida amorosa de toda essa gente. Não é só uma parte que erra, né? Se eu já comecei pensando que só ele tinha um problema, então eu já tinha um problema, porque para mim eu estava certo e ele estava errado. Então esse entendimento de que as duas partes têm responsabilidade no relacionamento, no erro e no acerto. Eu acompanho já a Cris e o Renato pela rádio, pela TV também, e eu sempre tive a curiosidade de vir para ver ao vivo, né? Aí foi a iniciativa minha, eu convidei ele e nós viemos hoje. De estar ali com vários casais que estão ali para aprender, né? Para ser um casal melhor, ser uma esposa melhor, ser um marido melhor. É diferente ao vivo, eu indico ao vivo, que é bem mais gostoso. Na verdade, eu assisto o programa deles faz mais de 1 ano, não tinha coragem de vir, porque para mim é o meu marido que está errado, sempre. Mas eu já vi muitos casos das mulheres, elas tomam a iniciativa, elas vêm no templo. E elas falam que melhorou tudo, então eu falei, por que eu não posso ir? Eu vou lá. As pessoas têm que tomar iniciativa. Meu marido fala, não, é bobagem, é perca de tempo. Eu falei, não, eu tenho esse tempo.
Por que eu não posso ir lá? Ninguém vai me cobrar nada por isso. Eu li o livro, né, Casamento Blindado, eu assisto aos sábados o programa, gosto muito do jeito que eles transmitem tudo para o casal, acho que é de fácil entendimento, é bem didático, é bem prático, são exemplos do nosso dia a dia, então isso que me fez despertar o interesse de estar conhecendo pessoalmente uma palestra deles. É aí que muitas pessoas não estão conseguindo ter sucesso na vida amorosa, porque elas não querem sacrificar. Elas querem arranjar uma pessoa que venha tolerar, aguentar, relevar tudo. A gente se casou tem 4 meses, porém a gente está junto há 4 anos, né? A gente se casou, 4 meses de briga, muita confusão de verdade, e acabou que a gente foi um para cada canto, tirou as coisas da casa, a gente estava numa casa e acabou separando. Ela bateu o pé, falou, não, eu quero o divórcio, eu vou falar com o advogado. Eu falei, não faz isso. Hoje ela está aqui comigo e a gente estamos bem, graças a Deus, e vamos continuar daqui para frente bem. Aí fora dizem que você tem que namorar bastante, mas elas falam isso no sentido de curtição. Vamos curtir, você tem que curtir, para depois você assentar o facho, para você casar. A pessoa já entra com um pensamento totalmente errado. É por isso que muitos, quando passam por problemas no casamento, tão rápido pensam em pular fora como o divórcio. O Renato e a Cristiane Cardoso são os responsáveis por trazer a cada quinta-feira novas lições e novas histórias de pessoas que acreditam na mudança e não desistiram de seus relacionamentos ou de encontrar o amor inteligente. Eu tinha a visão de que aqui era para arrumar namorado. Eu não tinha a visão de que aqui era uma faculdade para ensinar na vida amorosa. Então, quando eu comecei a entender isso, então as coisas foram mudando. Então eu não critico quem ainda não vem, porque não sabe disso. Porque se você não mudar primeiro, como é que você vai querer mudar alguém? Então, primeiro você tem que entender que você também tem erros, para depois o outro entender os erros dele através da sua mudança. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Esteja com a gente nesta quinta, 10 ou 20 horas. E também às 15 horas com o Cucato e a Cíntia, que estão aqui com a gente também, que fazem a palestra da tarde, não é isso? Com certeza, mais uma vez juntos aqui para ajudar quem precisa, e na quinta-feira também à disposição de todos. E quem quiser conversar antes do início da palestra, chegando 1 hora antes, pode... Isso, 1 hora antes, a gente vai estar atendendo todo mundo, né? Que às vezes a pessoa precisa de uma orientação mais de perto, uma situação específica, né? Então a gente está ali para dar essa orientação. Uhum. É isso aí. Vamos então agora responder algumas perguntas dos nossos alunos e o Cucato e a Cíntia vão nos ajudar nesta pergunta da amiga lá do Rio Grande do Sul. Conheci uma pessoa na internet, um cara, saímos, contei uma pequena mentira. E agora o que devo fazer? E o pior é que ele odeia mentiras. E quem gosta de mentira, né? Quem gosta de mentira? Todo mundo, até o mentiroso odeia mentira, é verdade. Não gosta de receber mentira. Mas ela conheceu a pessoa na internet, contou uma mentira para ele. Conheceu o cara, né? É comum as pessoas que se conhecem na internet, elas quererem dar uma impressão para outra, né? Porque a internet já tem muita mentira no perfil dela, ela tenta mostrar às vezes uma coisa que não é. Aí ela quer dar uma boa impressão na outra e já começa a inventar coisas sobre si mesma. E é uma maneira certa de dar um tiro no pé. Às vezes as pessoas separam muito, assim, quando é na internet, o mundo real do mundo virtual. Então, no mundo virtual, ela coloca uma imagem do que ela quer. Então, quando chega pessoalmente, né, então já é uma outra pessoa, já pensa, não, tá mentindo, não é bem assim, não foi aquilo que ele me passou. Ou não foi aquilo que ela me passou. Então, às vezes, é perigoso essa questão de conhecer um cara, né? Como falou, um cara na internet. Uhum. Então, às vezes, ter um relacionamento assim se torna um pouco até perigoso.
É porque né? o começo, né, Cíntia, já mostra tudo. Por exemplo, por que você não está conhecendo as pessoas, ou uma pessoa pessoalmente? Por que você está conhecendo online, né? Pode ser que você não tenha a cara para ir lá e conversar e socializar ou conhecer outras pessoas. Você tem essa vergonha. Muita gente, Renata, a gente tem até esse programa que vai sair no sábado agora, né? Desse casal. Se você assistir o programa desse sábado, você vai ver que a mulher, não sei se você lembra da história dela, ela se achava feia. Ela se achava feia, se achava gorda e achava assim, ninguém vai gostar de mim. Se eu for na balada, se eu sair por aí, ninguém vai gostar de mim. Então, eu tenho que achar alguém que goste de mim na conversa. Então, ela colocava uma cara bonita lá no Facebook dela e ela, então, começava a conversar, entrava no chat room, sabe? Então, o rapaz, o homem começava a gostar daquela conversa e, de repente, já estava envolvido. Quer dizer, mas por que ela começou assim? Porque ela já se sentia mal, né? Então, quando você começa um relacionamento já porque você se sente mal com você, e você tem que se esconder, você tem que mentir, você tem que fingir que é uma coisa, então, você, amiga, já tem um problema aí. Ela não fala qual foi a mentira que ela contou, mas aí a pessoa acaba gostando da personagem que ela faz, que ela inventa. Pô, a gente não sabe a mentira do caso dela, mas o caso que está sendo dito aí agora. A pessoa inventa uma personagem, cria uma pessoa que ela não é, o que ela gostaria de ser, e já começa errado. Não tem como dar certo uma coisa que já começou errado. Porque o problema está nela. Exato, né? Ela já mostrou que não tem confiança em quem ela é, na vida que ela tem, para ser alguém atraente para outra. Então, ela teve que inventar alguma coisa a seu próprio respeito. Então, amiga do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, você tem que entender que você tem um problema e você precisa curar, resolver esse problema primeiro, antes de entrar numa relação, ok? Para você não precisar, em qualquer relação no futuro, inventar algo a seu respeito ou esconder algo a seu respeito, tá bom? Primeira coisa. Agora, você já está nesta situação, você mentiu para ele, ele já disse para você que odeia mentira. Qual é a sua chance agora? A sua chance agora é a honestidade. É chegar para ele e falar assim, olha, eu gostei muito de você, eu não queria arruinar as minhas chances, mas foi insegurança minha, foi bobagem minha e eu tenho me cobrado sobre isso que eu falei que não é verdade. E diga para ele o que é, dependendo do que for, não é? Pode ser que ele te perdoe, pode ser que ele ache que é uma besteira, pode ser que não, mas é o preço que você terá de pagar por ter feito isso. O que você não deve fazer é continuar com a mentira, é sustentar a mentira, porque cada dia que passa, que você sustenta essa mentira, pior fica para essa situação, ok? Então, a nossa dica para você. Nós vamos a uma pausa e já voltamos para responder a pergunta também aqui de uma amiga lá do Rio Grande do Norte. Não saia daí. Algumas situações na vida nos fazem desacreditar que é possível ser feliz. Nessas horas, a tristeza, a angústia e a dor começam a dominar os pensamentos. Alguns chegam a perder as esperanças e não acreditam que seja possível recomeçar. A família se desmorona e a vida amorosa fica em pedaços. Sem estes dois pilares fundamentais, todas as outras áreas também começam a ser afetadas. Se você precisa de uma mudança total de vida, se você quer realizar seus sonhos e deseja se tornar um vencedor em todas as áreas, a Terapia do Amor tem um propósito especial para você garantir a transformação completa, capaz de apagar todo o passado de dor e sofrimento. Participe da Fogueira Santa de Israel pela sua família e sua vida amorosa na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Nesta quinta-feira, nós estaremos cumprindo a Fogueira Santa da Terapia do Amor. E você que está neste propósito de fé, prepare-se para subir ao altar e para fazer a sua aliança com Deus, que com certeza mudará a sua história.
se você se entregar como uma noiva se entrega no altar, um noivo se entrega no altar, um para o outro, e a partir dali um assume o outro. Quando você se entregar no altar para Deus, Ele vai assumir a sua vida e inclusive a sua vida amorosa. Não vai deixar faltar, não vai falhar com você nesta área da sua vida. Então, não deixe de participar nesta quinta-feira e cumprir o seu propósito, o seu voto da Fogueira Santa do Monte Sinai. Nós vamos daqui a pouquinho ver uma história de um casal que foi transformado por este propósito de fé da Fogueira Santa. Mas antes, vamos responder a pergunta da amiga lá do Rio Grande do Norte. Oi, eu tenho 20 anos, eu casei há pouco tempo, meu marido vai fazer 22. Só que aí, quando eu era mais nova, eu não pensava em ser mãe. Depois que eu casei, aí essa vontade aflorou mais. Aí eu não posso ver nada de bebê que eu fico apaixonada, encantada. Posso nem ouvir falar em enxoval, em bebê, em nada. Mas aí ele fala que é muito cedo para ter um filho, por causa que ele quer conquistar algumas coisas na vida dele ainda e tal. Aí eu gostaria de uma opinião de vocês. Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção é que a sua decisão ou o seu desejo é basicamente emotivo. Você não pode ver um enxoval de bebê, você não pode ver uma criança, você quer ter uma criança. Então, uma razão emotiva, ela provavelmente não é a melhor forma de decidir nada na vida, muito menos algo tão sério quanto ter uma criança, né? Exatamente. E ainda mais assim, quando todo mundo fala, quando a gente vai em lugares, né, as pessoas falam, você não tem filho, você é casada? Ah, você tem filho? Não, não tenho. Ah, mas como você não tem? Então a pessoa, principalmente a mulher, ela vai pegando aquilo para ela e exatamente isso acontece, vai vendo de forma emotiva. Ah, não, então eu preciso ter um filho, porque todo mundo tem, então eu preciso ter, e vai alimentando isso dentro dela, né? Então o que essa amiga tem que pensar assim, é o momento certo? É só porque eu vejo todo mundo, é só porque eu vejo um enxoval, ou quando chega o Dia das Mães, né, ver aquele comercial, aquilo brilha os olhos, mas é pensar se realmente é o momento, e isso passa, se é emotivo, é emoção, isso uma hora passa. É, porque eles têm pouco tempo de casado, apenas 2 anos, já é uma experiência nova, né? Estão nessa fase de adaptação. E criança, como foi colocado aí agora, não é algo para colocar na vida de qualquer maneira. Tem que se pensar muito, é uma decisão que tem que ser pensada, não sentida. E tem que ver se realmente é o momento certo, porque ela tem 20, ele tem 22 e apenas 2 anos de casado. E quando vier o momento, os dois têm que estar em acordo, né? Não pode ser uma coisa só da parte de um, não da parte de outro. Eu vejo também isso que você estava falando, Cíntia, às vezes a mulher sente essa pressão de ser mãe, né? E não só porque são casados, mas muitas pessoas também falam assim, olha, casamento, só é casamento mesmo, só é feliz, só é família quando tem a criança, né? E às vezes a mulher está num relacionamento, eu lembro que quando eu estava recém-casada com o Renato, eu também tinha muita vontade de ter um filho. E eu ficava também nessa coisa assim, ai, olha o enxoval de bebê, quando eu vi um bebezinho, quando eu vi uma loja, né? Porque é tudo muito bonitinho, pequenininho, né? Uma gracinha e tal. E eu ficava sonhando isso. Mas hoje eu entendo que naquela época, o que me fazia pensar em ter bebê era porque eu não tinha atenção do meu marido. Eu pensava assim, se eu tiver um bebê, ele vai me dar atenção. Se eu tiver um bebê, eu vou ter alguém ali para mim. Eu vou ter um bebê para mim. Ele vai ficar comigo, ele vai ser meu. Eu vou ter a companhia de um bebê, sabe? Então, as pessoas, na verdade, não querem só aquela coisa fútil, eu quero um bebê para mostrar para todo mundo. Mas, às vezes, é porque ela acha que só vai ser completa, ou ela só vai ter atenção, ou ela só vai ter valor, ou o marido só vai dar valor a ela quando ela tiver um bebê. Entendeu? Então, essas razões são emotivas e o que você tem que fazer? Você tem que procurar entrar em acordo com o seu marido. Porque outra razão porque você não deve ter filho agora é porque ele não está de acordo. Então, vocês dois têm que estar de acordo, vocês dois têm que estar preparados. Ele acha que financeiramente ainda não dá e é muito cedo no casamento, vocês estão apenas ainda se conhecendo, se adaptando.
é importante para que a chegada de um filho seja preparada por um bom casamento. Vocês têm que ter um casamento sólido. E aí então o filho chega e o casal está preparado para lidar com essa nova fase. E não só o casamento sólido, mas também ter dinheiro para... Claro. Porque não é barato ter um filho. Exato. Né? Vocês vão ter muitos gastos e etc. Então, dá uma acalmada, foque mais no seu marido, ok? Foque mais em se tornar uma esposa, uma auxiliar, uma esposa que vai se tornar uma com o marido e ele um com você, os dois uma só carne, para que depois vocês venham colocar uma outra carne no mundo, tá bom? Um ser humano no mundo que vai precisar de vocês dois estarem bem. Eu não digo que você vai ter que esperar até os 30 anos, talvez 2 anos, 3 anos a mais, mas que vocês estejam preparados para que isso aconteça e de comum acordo e que não seja uma decisão emotiva. E que não seja porque você precisa ser valorizada por isso. Aprenda a se valorizar, mesmo não tendo o que você gostaria de ter. Você ter valor próprio. Você não precisa ser mãe, você não precisa ter isso ou aquilo para ter valor. Então veja por que você quer tanto um bebê. Foque nessa situação que você está hoje. Quem sabe, por exemplo, você poderia trabalhar mais, ajudar mais o seu marido, para que vocês poderão ter, talvez, o filho daqui 2 anos. Quando vocês tiverem mais condição, tiver uma casa melhor, enfim. Isso, faça um planejamento com respeito a isso, ok? O Manuel e a Sandra eram um casal que não tinha jeito, não tinha mais como resolver os problemas deles, tanto de relacionamento, quanto também de vida financeira, que é um dos problemas principais que afetam os casais hoje. Mas veja como que os dois, através do uso da fé, através da busca no altar da fogueira santa do Monte Sinai, tiveram suas vidas e a família inteira transformada. Acompanhe a história deles, mas preste atenção no que eles vão contar. Meu nome é Sandra. Meu nome é Manuel. Eu era uma pessoa muito triste, infeliz, que chegava às vezes eu não ter mais vontade de continuar vivendo. No casamento havia muitas brigas, muitas agressões físicas, verbais, a gente se agredia um bater no outro, as brigas começarem 8 horas da noite e até 2, 3 horas da manhã brigando. Eu já cheguei a pegar uma faca, correr atrás dele para matá-lo. Eu já tentei cortar os pulsos, tentei me jogar do apartamento, tentar jogar debaixo de um carro, acabar com a vida, porque não tinha mais sentido essa vida, esse casamento era totalmente o contrário do que eu imaginava, de casar, ter uma família, ser feliz e ter meus filhos. E como se não bastassem todos os problemas que nós tínhamos no nosso casamento, começaram-se os problemas financeiros. Começamos a usar o limite do cheque especial, usar o cartão de crédito, já não conseguíamos mais pagar mês a mês, íamos pagando o mínimo e esse mínimo ia virando uma bola de neve, porque os juros ia fazendo essa dívida crescer. Chegou uma hora que nós não tínhamos mais limite no cartão de crédito, nós tínhamos que comprar com cheque pré-datado a compra do mês, para 90 dias ou 100 dias nós comprávamos. E nós chegamos numa situação tão difícil a ponto de passar fome. Nós morávamos num apartamento, não tínhamos condições de pagar o aluguel, fomos despejados, fomos morar num cortiço, num terreno que tinha 10 casas com 2 cômodos cada uma. E nessa época nós passamos fome porque não tinha dinheiro. Ele estava falido, foi procurar um emprego para trabalhar de empregado até receber o primeiro pagamento. Então o que nós tínhamos era assim, eram umas moedinhas, comprávamos 2 pãezinhos, ele comia esse pãozinho de manhã para ir trabalhar, e o outro eu fazia um pão com ovo para ele estar levando para o trabalho, que era o almoço dele. Eu já estava desesperado com aquela situação, a ponto de jogar a toalha. E aí eu ouvi num programa de rádio, falando de Deus, falando da igreja. Então eu aproveitei aquela oportunidade e fui lá saber do que se tratava aquilo. Chegando lá, cheguei próximo já de uma fogueira santa, era a fogueira santa do Monte Sinai. E aí eu não pude fechar os ouvidos para aquela proposta de mudança de vida, de transformação de vida, que era exatamente o que eu sonhava,
E eu aceitei aquele desafio e fiz o meu sacrifício. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. E daí em diante, os resultados começaram a aparecer. A mudança aconteceu, mas primeiro aconteceu dentro de mim. E ela, minha esposa, foi vendo isso em mim. E aí, ela me acompanhou, começou a participar das reuniões. E nós começamos a praticar essa fé juntos, né? E de fé em fé, e todas as fogueiras santas nós estamos participando. E nós fomos vendo as conquistas que foram acontecendo, as mudanças, as maravilhas que Deus foi operando nas nossas vidas. E hoje, aquela dívida daquela empresa falida, de mais de R$1 milhão, foi quitada. Então, nós tivemos a direção de Deus para prosperar, para fazer aquilo que antes de termos a direção de Deus, nós não tínhamos fruto algum. O mesmo trabalho, sob a direção de Deus, trouxe frutos extraordinários, aonde nós passamos a ter condições de viajarmos para o exterior várias vezes ao ano. Nossos filhos passaram a ter condições de estudar em escolas renomadas. E nós fomos conquistando grandes coisas assim que a gente nem imaginava, né? Eu conquistei meu carro, ele tem o carro dele, a minha filha tem o carro dela, a gente tem uma casa em condomínio de alto padrão, tá lá para final de semana, a gente mora aqui em São Paulo, num apartamento super confortável, num bairro nobre. O meu escritório fica a 5 minutos de a pé do meu prédio. Então, assim, hoje eu sou uma mulher realizada em todos os sentidos. Tenho filhos maravilhosos, um esposo que eu amo e eu também sei que eu sou amada por ele. E o principal de tudo isso é o nosso relacionamento com Deus. E continuamos no sacrifício. De fé em fé, fogueira santa, a gente está sempre sacrificando para Deus. Hoje eu posso dizer que a fogueira santa do Monte Sinai mudou a história das nossas vidas. É o caminho para quem quer vencer. Loving can heal. Loving can mend your soul. It's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. You better know, you better know, you better now. I just wanna know you, know you, know you. 'Cause all I know is we said hello, and your eyes looking like coming home. All I know is a simple name. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. You'll be mine and I'll be yours. All I know since yesterday is everything has changed. Plantar e colher é uma lei da vida. Todo mundo entende esta lei. Mas por alguma razão, quando o assunto é vida amorosa, muita gente pensa que vai ser fruto de sorte. Ela vai tropeçar no amor da vida dela e tudo vai funcionar como nos filmes. Vai acontecer, porque o amor, ele vai fazer alguma coisa, né? O amor vai sorrir para eles, né? E vai acontecer. Vai fazer tudo funcionar, vai fazer dar tudo certo. Por mais que elas façam tudo errado, o amor vai fazer tudo certo. Não é assim. As pessoas têm que plantar
para a vida amorosa, né, Cíntia e Cucato? As pessoas têm que plantar. E a gente incentiva os casais, as pessoas, solteiros também, a investirem, por exemplo, na leitura. O livro Casamento Blindado, para quem vai casar agora ou quem já é casado, é leitura essencial para quem quer se reeducar na vida amorosa. E para os solteiros, o livro Namoro Blindado. Tem uma coisa interessante assim que a gente sempre ouve das pessoas, né, quando a gente vê um testemunho, alguém relatando a mudança, que todos falam assim, não, eu aprendi. Né, nas palestras ou lendo o livro, eu aprendi a agir dessa forma, eu aprendi a agir assim dentro do meu relacionamento, porque às vezes as pessoas pensam que um relacionamento, a base é o amor. Ah, não, a gente se ama, então vai dar certo. E não é assim. Muitas pessoas não sabem como entrar no relacionamento, amar, né? Não sabem amar. Exatamente. É uma construção, né? A gente vê um edifício grande, a gente sabe que começou com um tijolo, começou com a base. Então ela tem que ter essa base, ela tem que aprender com como usar certas ferramentas para construir o amor, a verdadeira felicidade. Então plante na sua vida amorosa, se você ainda não leu, Namoro Blindado, Casamento Blindado, faça esse investimento na sua vida e também venha para participar das nossas palestras. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Cucato. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais dicas de amor para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.